Muito boa noite a todos vocês, saudações democráticas. Estou aqui com o queridíssimo Carlos Mink, sempre um sopro de esperança, uma brisa, um otimismo, né, Carlos? E vamos falar sobre esse fórum. Eu estou de colete, ó, botei o colete aqui. Parece um abacate. A próxima vez eu venho de gorrinho, porque você está querendo se passar por mim, eu vou me passar por você também. Eu estou querendo desapropriar essa marca aí, tá vendo? Eu fui pegar especialmente para entrevistar o Carlos Mink aqui, sempre muito especial. Saudações a todos vocês, estamos ao vivo aqui pela TVT de São Paulo, pelo canal do Prerrogativas, pelo canal do Conde, Twitter, Facebook. Carlos Mink, primeiro, antes da gente falar do fórum dos ex-ministros, que é uma coisa tão bonita, vocês acabaram de ter conversas importantes lá em Brasília, dá um quadro do Brasil nesse momento, enfim, como é que você está vendo? Tem a coisa da guerra também na Ucrânia, eleição, fala um pouquinho do seu sentimento sobre o Brasil para a gente. Tá bom, Conde. Olha, primeiro, boa noite, obrigado aqui pelo convite, parabéns aí pela tua tribuna democrática. Eu estava vendo a abertura aqui do programa, é o maior barato, eu já tinha visto outras vezes, né? Mas muito divertida, muito boa. Várias referências. Assim, picles, no clima aqui da tua abertura multifacética e psicodélica. Então, vamos lá. Primeiro, governo Bolsovírus está acabando de maneira melancólica. Hoje foi essa demissão do ministro da Educação, porque ele pegou o dinheiro que era para comprar tablet e compor biblioteca, e virou ouro para negociata de pastor fajuto. Quer dizer, isso aí logo na educação, que é o futuro da nossa rapaziada. Eu, como professor da UFRJ, eu fui ministro do Lula. Quando eu fui ministro do Lula, Conde, era ministro da Cultura Gilberto Gil. Aquele abraço, Gilberto Gil. E era ministro da Educação Fernando Haddad, que criou o ProUni, triplicou as universidades, os institutos técnicos, e agora nós temos, até hoje, sentado nessa cadeira, um sujeito que negocia tablet e livro por barra de ouro para pastor corrupto. Não, é inacreditável ao ponto do abismo que a gente chegou. Inacreditável. Então, a resistência vai de vento em popa. Agora nós tivemos o Lula Palusa, que agora foi rebatizado o Festival de Lula Palusa. O Bolsonaro só tem uma coisa de boa, que ele é tão burro que ele só nos ajuda. Eu acho que, no fundo, ele é bom, porque ele só nos ajuda. Porque quando a nossa turma começou a criticá-lo, né, e bandeiras do Lula, no que ele entrou contra isso, não sei se você viu agora, eles desistiram da ação. A Mônica Bergamo disse que ele ficou furioso com a entrada do PL lá no negócio do Lula Palusa para não perder o discurso da liberdade de expressão, né? Mas perdeu já. Não, mas ele não ficou furioso. Ele ficou furioso depois que ele viu a merda que tinha feito, né? Mas então virou assim um brado, quer dizer, um festival da juventude e dos músicos de todo mundo, virou um fora Bolsonaro e depois fora censura. Aí o Lulu Santos mandou, né? Cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Então, no fundo, ele só nos ajuda. Cada vez que ele abre a boca, o Lula sobe 2 pontos. Eu vou estar com o Lula agora, quarta-feira, na UERJ. Eu acho que ele está bastante bem, está articulando bem, tem conversado com empresários, artistas, movimentos sociais, e agora caiu no gosto do povo. A gente vai ter uma campanha diferente, gente que tem muita rede, que não falou nada, tipo Anitta, tipo Felipe Neto, vão entrar nessa campanha. Não aguentam mais. Ninguém aguenta mais este nefasto. Ninguém aguenta mais. Então, eu estou aqui direto, né, participando de tudo aqui. Hoje de manhã eu estive na UERJ, Conde, com o reitor e vários vice-reitores sobre a política inclusiva, a questão das cotas,
da permanência, das políticas afirmativas. Eu era o único parlamentar que estava lá, porque eu fui autor da lei das cotas, depois autor da lei da Bolsa para os cotistas, e quinta-feira agora eu voto um projeto que permite a acumulação de bolsa, porque antes o sujeitinho tinha uma bolsa de permanência, mas aí ele fazia pesquisa. Aí ele não podia ter a bolsa de pesquisa porque tinha da permanência, mas a permanência era para comprar livro. A de pesquisa é para pesquisar, são coisas diferentes. Então, essa minha lei, que ainda não é lei, mas que vota na quinta, permite essa acumulação. Então, o reitor, Ricardo Lodge, que é um ótimo reitor, ele pediu para eu explicar para os professores, estudantes, subreitores, como é que era esse projeto, e louvou as minhas leis anteriores, das cotas e das bolsas. Em suma, estamos aqui. Amanhã vou tentar derrubar uns vetinhos nossos, tem um derrubar de uns educação vetos ambiental. aí. Tá certo. Agora, o que você falou, né? Tá todo mundo no limite, né? Ninguém aguenta mais Está essa todo mundo no loucura toda, limite. né? As pessoas começam a ficar embotadas, assim, né? Vamos falar dessas reuniões que vocês fizeram em Brasília, o Fórum dos Foi muito bom, foram muito do Meio boas. Ambiente. Eu posso colocar um vídeo aqui para a gente contextualizar, Claro. o público já entende melhor, e você vem... Você é tão democrático, pergunta a mim se no teu programa você pode colocar um vídeo. Mas é essa isso turminha mesmo. autoritária devia de aprender um pouco de democracia contigo. Grande amigo. Posso? Posso? Pode. Vamos lá, então. Posições, presidente, e as soluções apresentadas, em grande medida, atendem à preocupação, não só dos 4 ex-ministros que estão aqui, mas dos 9, que a ministra Marina teve uma situação de saúde, outros tiveram, mas o documento que nós não entregamos foi assinado pelos 9. Nós representamos como mais de 30 anos de gestão ambiental no Brasil. Cada um de um partido, de um governo, ponto comum. Não destruir o que os outros construíram, não atar as mãos da fiscalização, não ameaçar os povos e as terras indígenas. E a preocupação que o desenvolvimento abra caminhos, como disse a ministra Isabela, para outros países, o Brasil deixe de ser tratado como um páreo ambiental. Então, a sua posição, a nós, nos contempla, porque mostrou equilíbrio, conhecimento, respeito, e nós não pedimos em nenhum momento que não se votasse. A gente não quer que se tome posições sem esgotá-las, sem ouvir a ciência, sem ouvir os especialistas. E ainda mais, num momento que o Brasil está tão isolado e o desmatamento aumenta tanto, o Senado não poderia tão rapidamente votar coisas sem um amadurecimento que agora, com as providências que anuncia, serão interiorizadas, aprimoradas, antes de qualquer medida que possa comprometer o futuro do meio ambiente, das nações indígenas e do próprio planeta. Tá aí o Carlos Mink. Carlos Mink é um perigo. Soltar ele em Brasília lá, o meio ambiente está salvo. Mink, o Rodrigo Pacheco é alto, né? Que coisa. Falta de educação. É verdade. Ele ocupa um cargo alto e ele é cumprido. Ele é alto. Para jogador de basquete. Agora, eu senti falta do colete, mas você me tranquilizou dizendo que estava por baixo. Ele estava debaixo do paletó, não deu tempo de eu tirar. Eu tirei primeiro a gravata, ele começou a falar, eu vim correndo para o lado dele e o colete estava debaixo. Mink, explica para a gente. Começou pelo final, porque o Pacheco foi a última reunião de vocês lá, né? Começaram pela Carmen Lúcia, o Fux e depois o Pacheco. Faz um resumo. Resumo da ópera. Olha, nós criamos esse Fórum dos Ex-Ministros há cerca de 3 anos atrás, quando o Bolsonaro começou a destruir o meio ambiente. O Salles, lembra? O sinistro Salles, acabando com o Fundo Amazônia, que eu criei em 2008, e por aí vai. Esse fórum já teve 6 intervenções. Inclusive, já tínhamos ido na Câmara e no Senado no tempo do Rodrigo Maia e do Alcolumbre. Fizemos várias coisas. Essa foi a 7ª intervenção dos ex-ministros. Então, nós organizamos, conseguimos as agendas. Nós já tínhamos pedido agendas antes da belíssima manifestação dos artistas, do Caetano Veloso, aquela em defesa da terra, né, que aconteceu 2 semanas antes da ida do Fórum dos Ex-Ministros. Então, como é que foi organizado?
Na quarta-feira, nós tivemos 2 encontros no STF, no Supremo. Primeiro com a ministra Carmen Lúcia, que ela é a relatora de 6 ações ambientais, Fundo Amazônia, terras indígenas, agrotóxico, licenciamento, esvaziamento dos conselhos, paralisia da fiscalização. Cada uma dessas é uma DIN, né? Muitas do PSB, da Rede, do PT, os partidos progressistas. Ela é a relatora de todas. E uma nota, Conde, isso vai ser começado a ser votado no Supremo, exclusivamente isso, no dia 30 agora, e nos dias subsequentes. A pauta é essa. Então, ela é a relatora. Nós tivemos uma conversa com ela de mais de 1 hora. Ela gosta muito do tema meio ambiente, me perguntou muito sobre o Fundo Amazônia, perguntou para os outros ex-ministros também sobre dados, porque a AGU, que é a advogada do governo, da União, diz que não é nada disso, que não é bem assim, que não aumentou tanto o desmatamento, que os conselhos também estão funcionando e os defensivos agrícolas são necessários. Ou seja, nada é grave. Então, ela precisava também de fundamento técnico. No meu caso, que criei o Fundo Amazônia, respondi a várias das perguntas dela. Então, foi uma reunião muito proveitosa, até porque isso não é para as calendas. Essas ações serão votadas agora, dia 30, e ela é simplesmente a relatora de todas. Dia 30, então, depois de amanhã. É depois da manhã. Depois de manhã. É agora, depois da manhã. Agora. Mas não vai ser só no dia 30, vai ser 31. Tem 31 esse mês? Deve ter. Tem. 31, março, 31 de março. Que é, inclusive, é um dia infame da nossa história. Do golpe militar. E aí, Conde, depois, nós tivemos uma outra reunião de 1 hora, no mesmo dia, com o ministro Fux, presidente do Supremo. Também falamos muito com ele perguntou muitas coisas para a gente. Ele disse, questionado por nós, que o Supremo é dividido em muitas coisas. Está aí a reunião, é essa mesmo. Você é rápido, hein, ô Conde? Sou rápido. Deixa eu colocar aqui. Ih, olha a Carmen Lúcia. Olha a Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia, além do mais, ela é hein? muito divertida. Ela conta cada história mineira muito boa. Então, o ministro Fux disse para a gente o seguinte, que o Supremo é dividido em várias coisas, mas na questão de direitos humanos e na questão de meio ambiente, que há uma forte maioria a favor. Então, mais ou menos nos tranquilizando. O ponto que ele ainda ficou um pouco em dúvida dessas 4 ações é a questão do licenciamento. E fica um pouco impregnado que licenciamento é para entravar uma conversa que tem mais de 20 anos. A gente está todo esclarecê-lo. Só complementar um perfil do STF nesse ponto, você de direitos humanos e meio ambiente, você disse que eles têm uma grande força ali, né? Eles acabaram de votar, de bloquear aquela intenção do Bolsonaro de exonerar as pessoas que trabalhavam no combate à tortura, no mecanismo da tortura. Que maravilha! 11-0. 11-0. Sensacional. É o mecanismo de prevenção à tortura. Isso mesmo. O Bolsonaro, ele disse que todos os técnicos e peritos não podiam ser remunerados. Para não ter mais técnico e perito para demonstrar que os torturadores torturavam. Ele devia de chamar esse decreto de decreto Ustra, em homenagem ao ídolo dele, porque é disso que se trata, acobertar os torturadores. Mas, então, que boa notícia você me traz, Conde. Excelente. Boa notícia. Que vai na linha do que o Fux conversou conosco. Ou seja, reforça o que ele disse e nos dá mais alguma esperança. No dia seguinte, na quinta-feira, nós tivemos esse encontro com Pacheco. E vocês pegaram aí, nesse vídeo de 1 minuto, eu, depois da fala dele, concordando com as nossas demandas, eu fazendo as considerações, agradecendo ele, explicando o que era e falando do momento do Brasil. Bom, mas o que a gente conversou com ele e o que a gente pediu que ele concordou? Bom, nós sabíamos que 2 semanas antes, Caetano e os outros artistas todos, muitos, né? Criolo,
Olha, uma pleiade de figuras maravilhosas da nossa música conseguiram um encontro com ele e ele prometeu o seguinte, que esses 4 projetos não iriam direto ao plenário, passariam pelas comissões. Foi essa a promessa dele. Bom, nós e nossas equipes analisamos que isso era interessante, mas era insuficiente. Por quê? Porque só são 2 comissões, Meio Ambiente e Agricultura, elas poderiam votar os pareceres no mesmo dia, isso poderia ir para o plenário do Senado, que aprovaria, melhorando um pouco o projeto da Câmara, só que voltaria para a Câmara voltaria a incorporar as maldades e iria para a sanção do presidente Bolsonaro, que ia sancionar todas as maldades. Então, isso de garantir que passaria pela comissão, não iria direto em urgência para o plenário, era insuficiente. Então, qual foi a nossa demanda? Que houvesse audiências, no plural, nas 2 comissões, que pelo menos uma dessas fosse com cientistas, que os senadores questionassem e vissem quais eram as consequências climáticas, ambientais, ecossistêmicas para esses, ou seja, o que esses projetos aprovados implicariam no futuro do país, dos povos indígenas, da economia da Amazônia. E, então, que tivesse várias audiências e que fossem consultados cientistas. Ele gostou tanto dessa ideia, é uma coisa bem mineira, né? 9 ex-ministros de 9 governos diferentes, 9 partidos diferentes, cada um com seu saber, todos bem articulados entre si. Ele falou várias vezes, olha, mas que coisa bonita, que coisa bacana. E ele, além de concordar com a nossa demanda, e depois ele anunciou, antes daquela minha fala, que você reproduziu, ele anunciou publicamente qual era a demanda e que ele tinha concordado. Mas ele acrescentou outra, diga-se, por conta dele. Ele criou um grupo de trabalho composto pelos 9 ex-ministros, com a assessoria dele, para que nós disséssemos desses 4 projetos horríveis, quais eram os principais pontos e suas consequências, que ele queria, sem atropelar as comissões e os relatores, formar uma opinião da presidência. É como se nós fôssemos, Conde, tipo assim, peritos do juiz. Para o juiz, que é o presidente, que é ele, ter uma opinião dele sobre esses projetos. E anunciou isso também na coletiva que ele deu, falou 3 minutos antes de eu falar como porta-voz do Fórum dos Ex-Ministros. Então, nós consideramos que foi bem-sucedido. É claro que nós estamos trabalhando, vamos falar a verdade, estamos trabalhando na redução de danos. Desse governo, nada de bom se espera. O que a gente não quer é que ele destrua mais do que ele já destruiu nesse finzinho. Então, o nosso esforço, a nossa união, o nosso saber é para impedir desastre, reduzir danos. Carlos Mink, estamos ao vivo aqui, gente, 20 horas, 20 minutos. Dá a impressão que o Pacheco, enfim, as autoridades ali de Brasília, até uma certa carência de um debate qualificado, porque eles estão tão pressionados, né? A impressão que dá é que eles adoraram vocês ali, e né, gostaram. Gostaram demais. Mink, deixa eu trazer alguns comentários aqui do nosso público. Rogério Alves, felizmente uma pessoa lustra no Brasil. Parabéns, Carlos. Estou aqui nos Estados Unidos torcendo para que Bolsonaro seja derrotado. Cibele Vera Cooper, excelente live. Maria Angélica Coldibelli, Carlos Mink, a luta será grande, pois o atual presidente destruiu todos os ministérios. Abão dos Santos, boa noite, Conde, Carlos Mink, a todos e a todos que estão aqui na live. Ele está de Motuca, São Paulo. Parabéns. Mink, sobre os povos indígenas especificamente, o que vocês trataram ali? Qual é o grau de conhecimento da ministra Carmen, do Fux e também do Rodrigo Pacheco? Olha, a ministra Carmen, desses 3 que nós encontramos, é quem mais conhece e mais gosta. Ela realmente gosta desse tema. Mas, ainda assim, ela pediu informações técnicas complementares sobre quantidade de área que foi desmatada em terra indígena, número de garimpeiros ilegais que existem em terras indígenas,
essas últimas pesquisas que ela não tinha, que deram em Tapajós, em torno do rio Tapajós, 75% da população contaminados por mercúrio, que é uma coisa terrível. Eu fiz leis aqui no Rio de Janeiro banindo o mercúrio de indústrias químicas, inclusive produtoras de cloro-soda. Eu me lembro, quando a gente levava os operários para Fiocruz, analisavam cabelo, sangue e urina. Quase todos contaminados com mercúrio, que eles usavam células de mercúrio para eletrólise, para separar soda do cloro. Né? Então, eu sei o que é isso. Né? E ela pediu esses dados. Mas ela tem muito conhecimento, mas, claro, não tinha dados atualizados de desmatamento em terra indígena, número de garimpeiros, número de contaminados por mercúrio. Desculpa, Mink, só para perguntar uma coisa. Ela não tinha dados e vocês do fórum têm todos esses dados? Quer dizer, porque o governo teria a obrigação de municiar, né, os dados. Temos todos os dados e fornecemos no dia seguinte para ela. Uhum. Claro, não fomos nós que produzimos, mas nós sabíamos cada grupo de cientistas, de especialistas que tinha cada um desses dados atualizados. Uhum. Né? ONGs seríssimas, o Amazon, o ISA, Instituto Socioambiental. Continuou produzindo dados? Continuam produzindo, estão lá. Porque o Bolsonaro foi lá e estragou tudo. Não, mas esse pessoal são órgãos não governamentais. Uhum. Então, Bolsonaro não pode manipulá-los. Né? Eles têm ajuda não é ajuda do governo, ajuda de empresa, mas eles trabalham com dados originais do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Né? Que, aliás, quando eu fui ministro e a gente conseguiu reduzir a metade o desmatamento da Amazônia, quem eram nossos olhos? O INPE. O Bolsonaro chega no governo, o INPE diz que o desmatamento está aumentando, o que ele faz a primeira coisa? Demite o diretor do INPE. Por quê? Porque quando o termômetro diz que tem febre, você quer quebrar o termômetro. É realmente um obscurantista, é um insano tirano, é a verdade. Então, o Fux também tem um conhecimento dos povos indígenas, ele lê bastante, se interessa. O Pacheco tem também conhecimento, mas não tanto assim. Ele sabe mais da questão da mineração. O marco temporal apareceu ali no comentário de vocês? Chegou a aparecer? Qual temporal? O marco temporal. Aquela votação. Sim, claro. Falamos muito disso. Do marco temporal. Eu até dei um exemplo. Índios que moravam, suas famílias centenárias, há 300 anos, numa área, foram deslocados para construir a Transamazônica no tempo da ditadura militar. Como não tinham voltado para essa área no dia da Constituição de 88 ser promulgada, eles perdiam todos os direitos pelo marco temporal. Caso o marco temporal seja aprovado, não será. Não será. Eu também acho que não. Esses índios, que estavam lá 300 anos, ou 500, ou 800, e que foram deslocados pela Transamazônica, como não estavam lá, em outubro de 88, perdiam todos os direitos. Quer dizer, é uma coisa tão triste, injusta. Esse exemplo, tanto o ministro Fux quanto o Pacheco gostaram dessa linha de argumentação. Agora, eles têm um conhecimento também mais genérico, porque eles cuidam, todos eles, de dezenas de assuntos. Nós nos dedicamos a esse tema. Eu, claro, não me dedico só a esse tema. Como você sabe, eu cuido de maconha medicinal, de LGBT, de truculência policial, mas, claro, o fórum é especializado nisso. Então, tanto os ministros do Supremo quanto o Pacheco, eles cuidam de 500 coisas ao mesmo tempo. Né? Então, eles não conseguem ter uma visão tão aprofundada de um tema e tratada num ambiente como foi tratado, de respeito, de consideração, de fundamentação de dados, sabendo que nós não somos uma coisa só, cada um tem a sua ideia, mas somos autoridades ambientais
e fomos ouvidos com muito respeito, consideração, e eu acho que foi realmente produtivo. Carlos Domingue, eu queria que você falasse um pouco do esvaziamento dos conselhos. Foram vários pontos ali que vocês, enfim, comentaram sobre isso, que foi uma ação direta dessa gestão aí do Bolsonaro, que não é uma gestão, né? O que que você extraiu deles ali, essa questão? Bom, na verdade, o Bolsonaro esvaziou quase todos os conselhos, não só na área ambiental, conselhos ligados à questão da mulher, à questão do negro, à questão LGBT, à questão da educação. Ele foi esvaziando, porque ele achava que era tudo infiltração de marxismo cultural. Foi passando o rodo em tudo. Então, toda aquela ideia do conselho, da sociedade participando, discutindo, universitários, empresários, ativistas, especialistas, isso tudo, para ele, era gente querendo dar pitaco para atrapalhar as políticas dele, completamente autoritárias, completamente desqualificadas para a questão cultural, para a questão racial. Imagina quem ele botou para comandar a Fundação Palmares, um racista de primeira linha. Muito bem. Então, essa história dos conselhos, infelizmente, não é só na nossa área, ele foi esvaziando todos. Em relação ao CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, foi incrível que ele tirou as ONGs e a sociedade civil, até governos municipais do CONAMA, e a primeira coisa que o Salles aprovou com o CONAMA, assim transformado em ficha branca, né? Ficha de governo, foi tirar a proteção de restingas e manguezais. Então, nós, os ex-ministros, junto com a Rede, com o PSB e com outros partidos, entramos no Supremo. E aí foi até a ministra Rosa Weber, a relatora. Ela acatou a ação, levou para o plenário, ganhou no plenário, por 9-2, voltou o CONAMA a ter a composição de antes, com a sociedade civil, e cancelou aquela decisão nefasta e antiambiental de tirar simplesmente a proteção de restingas e manguezais. Os manguezais são a base das cadeias alimentares, né? Os caranguejos, os peixes, os pássaros. Foi bonito ver a consciência da população quando o governo tentou mudar essa legislação. Houve uma reação brutal. Então, a expectativa... Então, essa ação é a ação que pede a derrubada de outros atos, porque do CONAMA a gente já ganhou, já voltou à composição anterior, e eu tenho a forte sensação que nós seremos vitoriosos. Ou seja, que nos outros conselhos, a decisão do Supremo será idêntica àquela do CONAMA, aonde voltou a ter uma composição participativa. E a pressão do agronegócio e toda essa engrenagem desse governo e tudo mais, que a gente sabe como é que funciona, isso chegou a ser aventado ali nessa reunião? Sim. Fala para a gente, eles têm a consciência disso? Claro. Porque, por exemplo, a questão do marco temporal está muito ligada a isso, né? Os ministros sofrem pressão ali, né? Isso. Mas, olha, Conde, nós falamos disso, até porque, é claro, a gente não podia deixar de falar, mas falamos com outra conotação, inversa. A gente falou o seguinte: tem setores avançados do agronegócio que hoje exportam muito, o Brasil é o maior exportador de grãos que existe, que tem medo da lei do veneno, porque a gente vai legalizar aqui agrotóxicos. O Bolsonaro já tem feito isso, mas aí fará mais e com mais base legal. Nós vamos legalizar aqui agrotóxicos que estão proibidos na Europa e nos Estados Unidos por serem mutagênicos e carcinogênicos, ou seja, produzem câncer e mutação genética, e aí os produtos que o agronegócio exporta vão ter resíduos desses agrotóxicos que são proibidos lá fora. Ou seja, esses produtos serão boicotados. Então, o setor mais top do agronegócio não quer isso dessa forma.
Mesma coisa as mineradoras. A associação, não só a Vale, a Associação das Grandes Mineradoras falou que não era a favor da mineração em terras indígenas. Isso, aparentemente, é um contrassenso. Só 10% dos minerais mais interessantes, inclusive esses que eles alegam para substituir aqueles da Rússia e da Ucrânia, os fertilizantes, minerais usados na produção de fertilizantes, só 10% estariam, teoricamente, em terras indígenas. Então, eles dizem o seguinte: espera aí, nós podemos avançar muito em áreas que não são essas, sem gerar um estigma. Daqui a pouco, o minério nosso vai ficar estigmatizado que a gente está envenenando os povos indígenas com mercúrio. Isso será boicotado, inclusive usado pelos nossos concorrentes, que aí não só pela questão ambiental, mas pela questão comercial, tem interesse em bloquear os produtos brasileiros para colocar os seus próprios produtos. Então, na verdade, nós estávamos fazendo um gol contra. Estaríamos ajudando a concorrência a estigmatizar os nossos produtos. Então, nós falamos, tanto com o Fux, ministro Fux, quanto o presidente Pacheco, esses dois exemplos que eu acabei de dar para você, que os tops do agronegócio não estão favoráveis a liberar os venenos proibidos e os tops da mineração não são favoráveis à mineração. Aí você poderia fazer a pergunta: bom, mas se não são esses, quem são? Aí vem. A base do Bolsonaro são as milícias urbanas, milícias amazônicas. Aí você tem o grileiro, você tem o caçador, você tem o garimpeiro ilegal. Essa escumalha toda de foras da lei são os bolsonaristas que têm uma representação desproporcional no Congresso Nacional. Então, esta base do bolsovírus não é o top da mineração, nem é o top do agronegócio. É a milícia amazônica. Mink, quando você estava no Ministério do Meio Ambiente, como é que funcionava esse processo de fiscalização desses grupos? Quer dizer, vocês conseguiam já visualizar esses grupos que você chama de milícias amazônicas naquele momento? Acho que sim, evidente, né? Porque isso aí claro, é endêmico no Brasil. Olha, na época, nós não chamávamos de milícia amazônica, mas nós sabíamos exatamente quem eram. Então, como é que a gente lidava? Primeiro, nós tentávamos ganhar os governadores para o nosso lado, que essa turminha tem prefeitos, tem vereadores, e acaba influenciando os governadores, mesmo alguns supostamente progressistas. Então, nós entrávamos com dinheiro do Fundo Amazônia e dizíamos: olha, quem for para a linha da sustentabilidade vai ganhar dinheiro para fazer pesquisa, para apoiar o extrativismo sustentável, para fazer educação ambiental, e dinheiro, din-din, é uma linguagem universal que essa gente toda entende. Outra, quando a gente aprendia a madeira, milhares de toras de madeira, nós doávamos para programas de governos da Amazônia e de municípios que estavam do lado da gente, do lado da sustentabilidade, para eles construírem casas, pontes, escolas com aquela madeira apreendida. Então, eles viam que eles ganhavam alguma coisa com a nossa ação da fiscalização. Quando a gente apreendia o boi pirata, e eu participava toda semana de operações com Exército, Polícia Federal... Você tinha um nome que você botou, né? Boi não sei o quê. Boi pirata. É boi pirata? Boi pirata. Depois até me arrependi que o boi, coitado, não é pirata. Pirata é o dono dele. Pirata é o dono, né? Do boi. Mas a gente chamava Operação Boi Pirata porque eles iam enfiando o gado, empurrando o gado para dentro da terra indígena, do Parque Nacional, da Reserva Extrativista, para ocupar território. Eles usavam o gado para ganhar território, daí a expressão pirata. Eles estavam atrás do botim, e o botim era o domínio territorial. Então, a gente apreendia esse boi pirata e doávamos para o Fome Zero. O Patrus Ananias era o ministro, o meio ambiente virou o primeiro doador do Fome Zero. O Patrus me encontrava, Conde, abria um sorriso de orelha a orelha. Mink, preciso de mais boi pirata. Eu ia para a televisão e dizia: olha, vocês tirem o vosso gado dos parques, reservas e terras indígenas, eles vão virar churrasquinho no Fome Zero. E aí a gente combinava com o Patrus de direcionar
esses recursos, sob a forma alimentar, para os municípios da Amazônia, que eles viam que o boi pirata virava comida para os mais carentes, a madeira virava casa e ponte, o Fundo Amazônia financiava. Então, meu caro, nós somos ecologistas, mas não somos bobos. A gente tinha que cativar essas alianças. Processo virtuoso. Olha quem está aqui, o Milton Kanashiro, que é um grande ambientalista que mora em Belém. Você conhece o Milton Kanashiro? Kanashiro. Conhece? Claro. Boa noite. Sensacional. Deixa eu trazer o comentário do Rogério Alves. Conde, não me canso de assistir suas lives, sempre fantásticas. Os índios aqui da Flórida têm muito respeito e foi inaugurado em 2020 o Hotel Guitarra dos Índios. São ricos e respeitados. Eu vi realmente essa inauguração ali. É muito interessante. A gente precisa dessa... Claro. Vamos falar sobre isso na sequência? Deixa eu só ler o Francisco José. Existem muitas pessoas que de dentro de seus apartamentos e casas luxuosas não fazem a menor ideia do que é o desmatamento de uma região. Sobre isso, Mink, eu queria saber a verdadeira dimensão, porque nós assistimos no Brasil desde o Temer, mas fortemente depois que Bolsonaro assumiu o governo em 2018, uma devastação, acho que inédita. A gente falou disso da outra vez, em que os números ainda nem sei se estão consolidados, né? Para a gente saber o tamanho do prejuízo. Eu vi muito ambientalista dizendo, não, isso aqui vai demorar 50 anos, se for o caso, para a natureza se recuperar. Ali no Pantanal, que a gente viu números como 60% da área verde sendo... Né? Foi muito terrível aquilo, né? Vendo bichos secos, assim. Vocês têm esse número e como é que você vislumbra a recuperação disso, quer dizer, a retomada de um processo de preservação sólido? Conde, primeiro deixa eu fazer um comentário dentro da tua linha. Pesquisas seríssimas de várias universidades, inclusive a USP, a UFRJ, a UF, sobre a Amazônia, pesquisas diferentes, apontam no seguinte sentido: os municípios mais desmatados da Amazônia, estado por estado, município por município, são os de pior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que mede qualidade de vida, nível de renda, nível de educação. Isso é o IDH. Essa pesquisa é muito importante porque desmonta aquela tese de que o desmatamento gera atividade e gera crescimento e gera desenvolvimento para a população. Não é verdade. O município mais desmatado é que tem mais pobre, mais pobreza, mais exclusão. Eles, nesse período, 3 anos e 3 meses de Bolsonaro, cada vez que eu falo isso, eu falo, está faltando menos 1 mês, menos 2 meses para ir embora. Nesses 3 anos e 3 meses, eles desmataram algo em torno de quase 30 mil hectares, 30 mil quilômetros quadrados na Amazônia, só na Amazônia, tirando o Pantanal e o Cerrado. O desmatamento do Cerrado é quase do mesmo tamanho do desmatamento da Amazônia. Pouca gente fala no Cerrado. Aliás, eu acho, Conde, que um dia você deveria trazer cientistas para falar do Cerrado, porque muita população mora no Cerrado. Minas, Bahia, Goiás, Mato Grosso. O pessoal gosta do Cerrado e estão passando a lima. E o Cerrado é a nossa caixa d'água. Nossos rios nascem lá. E nesses 30 mil quilômetros quadrados que eu falei, não está o Cerrado, que é quase esse outro tamanho. Bom, o tempo que isso vai levar para recuperar, felizmente, é menor do que o número que você deu, bem menor. A natureza ela tem uma grande capacidade de recuperação. Você pode, claro, a partir de um certo ponto, o desmatamento é tão grande que você, como dizem vários especialistas nossos em clima, né, o Carlos Nobre e vários outros, a gente vai para o lado da savanização. Savanas são aquelas grandes planícies da África, por exemplo, que você vê uma girafa aqui, mas não é a Amazônia, não tem o efeito climático. A Amazônia é como se fosse o ar-condicionado do planeta, que segura o aquecimento global, né?
E tem os rios voadores. A água da evaporação leva a água para outros rios e nos abastece. Mas, não chegando a esse ponto de não retorno da savanização, você tem áreas que, em 15, 20 anos, podem ser recuperadas. Podem ser recuperadas. Sem contar no reflorestamento. Eu estou falando da recuperação espontânea. Espontânea. Tem estudos recentes que o INPE está medindo agora, que geralmente o INPE mede áreas desmatadas, degradadas e desmatadas. Eles estão medindo áreas recuperadas, áreas que foram desmatadas no passado, mas que, por alguma razão, o IBAMA agiu, embargou, e não houve atividade continuada, por exemplo, de pecuária ou outras. Então, só delas terem lá ficado, em 15 anos, várias se recuperaram. Então, não são 50, são 15. Mas ainda assim é muito tempo. Mas isso sem contar o reflorestamento. Porque agora, com essa conferência de clima e as resoluções da COP26 em Glasgow, vão haver muitos recursos, mas muitos mesmo, para reflorestamento em países como o Brasil. Muito antes disso, quando eu fui ministro, estou falando de 2008, portanto, 2008 já tem 14 anos, eu fui ministro de 2008 a 2010. A gente conseguiu $1 bilhão da Noruega, fundo perdido. Então, isso lá atrás, antes da situação do clima, está tão mais estudada, aprofundada e temida do que é hoje. Então, a gente pode, sim, conseguir recursos. Com esse governo, nunca. Mas com um governo decente, como Lula, vamos conseguir muito dinheiro. Então, além do reflorestamento espontâneo, vamos ter, usando esses recursos internacionais, para reflorestar, captar carbono e impedir o aquecimento. Eu acho que tem, inclusive, não sei se a gente pode chamar de empresas, mas que trabalham com reflorestamento ali na região da Amazônia. Muita gente, claro, né? Cuja função principal da empresa é essa, né? Reflorestar áreas. Tem máquinas gigantes, né? Sim, mas aí existe. Mas aí é o seguinte: ou você pode reflorestar com espécies para fins agroindustriais, por exemplo, o babaçu, o guaraná, a castanha, óleos que se usam para beleza ou para questão de saúde, aí isso se paga. Se você for reflorestar com espécies nativas, você tem que ter um financiamento. O público, que não vai ter, e privado, que agora vai ter muito. Como a gente conseguiu o Fundo Amazônia, a gente pode conseguir dezenas de bilhões de reais para isso, que o mundo está todo apavorado com a mudança climática. As geleiras estão não só derretendo, como afinando. Eu vi um estudo há 2 meses atrás, que foi publicado em revistas científicas americanas, que eles viram que está sendo reduzida a espessura das geleiras. Então, está todo mundo apavorado. E aí, meu caro, eu conversei com o Lula recentemente sobre isso, vou estar com o Lula agora na quarta-feira na UERJ. Conversei com o Lula junto com o Molon e com o Freixo. O Lula falou para a gente, o presidente Lula, ele falou o seguinte: Mink, quando eu fui ministro, quando eu fui presidente, quem eram meus ministros do meio ambiente? Você e a Marina. E nós reduzimos o desmatamento. Isso naquela época. Hoje em dia, a consciência do mundo está muito maior. Você acha que a gente vai fazer menos do que a gente fez naquela época? Vamos fazer muito mais. Dito por quem? Por nosso presidente Eco Lulinha. Eco Lulinha, ele está animado, né, Mink? Daqui a pouco eu quero falar aí o que você vai aprontar nessa quarta-feira lá na UERJ com o Lula. Deixa eu trazer mais um comentário aqui. O Milton Canachiro está falando: boa noite, Carlos Mink, prazer te ver aqui no Grande Conde. Sempre bom trazer o Mink aqui. Boipirá também, esses bois invadiram mais que os movimentos pela terra. Mink, o que você pensa sobre... você teve em Glasgow, não? Você foi lá, né? Ou não? Não fui lá. Não, eu tinha muitas coisas, mas acompanhei direto e participei de vários debates aqui com cientistas, inclusive em mídias
alternativas, como a TVT, e também em mídias da imprensa, imprensa oficial, imprensa tradicional, como a Globo, a Bandeirantes, etc. Lá em Glasgow, participei muito ativamente, né, de debate, sobretudo com acadêmicos. O vice-presidente da Câmara, o Marcelo... agora esqueci o sobrenome dele. Sim. O que saiu do PL agora. Ele é do PL, mas não sei se ele vai continuar no PL. Se ele não, saiu já. Saiu já? Saiu. Ele é um cara muito consciente, muito bacana. Ele gosta desse tema. Ele gosta do tema. Ele é do Amazonas, ele é de Manaus e tudo mais. Agora, eu só ia perguntar para você, deixa eu fazer uma digressão rápida aqui. Você chegou a conhecer a Greta Thunberg, aquela menina maravilhosa? Sim, conheci rapidamente. Tenho a maior admiração por ela. Estimulo muitos jovens a seguirem esse percurso, né? Ela consegue, com a força da juventude, dizer: olha, vocês não estão legislando para vocês estão legislando para a gente. Nós vamos ser esse futuro. Então, chega de blá, blá, blá. Está na hora de fazer coisas objetivas. E ela é muito focada. E aí, eu sempre trago ela, eu discuto muito nas escolas, nas universidades, eu falo muito dela para incentivar a juventude. Tem vários movimentos, Greve pelo Clima e outros, que se inspiram fortemente na Greta. Como é que está a situação do Fundo Amazônia? Porque a gente sabe que o Ricardo Salles, enfim, teve aquele momento em que ele simplesmente falou: não quero mais isso. Como é que ficou essa situação? Não, foi pior, Conde. Nós, quando criamos o Fundo Amazônia, nós dissemos, eu determinei que o BNDES fizesse a gestão, criamos um conselho chamado COFA, que era Comitê Orientador do Fundo Amazônia, e tinha 10 pontos que eram aqueles das ações para onde o recurso poderia e deveria ser destinado. Por exemplo, extrativismo sustentável, pesquisa, fiscalização, educação ambiental, reflorestamento, 10 coisas. E essa foi a condição. Os noruegueses puseram $1 bilhão, e a única condição era que nós reduzíssemos o desmatamento. Eles não influenciavam nos projetos, não influenciavam na composição da COFA, não tinham assento nem voz. Eles só queriam uma única coisa: resultado. E eles disseram, na época: nós não somos Papai Noel, nós somos um pequeno país, né, perto da Groenlândia, quando aquilo derreter, nós vamos submergir. É isso que nós queremos. O que o sinistro Salles fez logo de cara? Falou: não, vamos acabar com essa COFA, que tem muito marxista, muita ONG. E olha que a COFA tinha os governadores da Amazônia, os prefeitos, os empresários, mas tinha, claro, o Conselho dos Índios, o Conselho dos Seringueiros, SBPC. Primeira coisa dele: sai todo mundo, fica só os governistas. E voltamos àquela conversa que a gente teve no início da tua pergunta sobre os conselhos. Então, o primeiro conselho que ele tratorou foi o COFA, que era o Conselho do Fundo Amazônia, a lógica mesma. Segundo ponto, ele falou: não, peraí, esses 10 pontos, isso aqui é muito controverso. A Amazônia tem muita árvore. Vamos fazer o seguinte: tem muitos empresários, proprietários de terra, que tinham terra em parques nacionais, em reservas, que não foram indenizados até hoje. Então, vamos pegar o dinheiro do Fundo Amazônia, vamos indenizar os proprietários que não foram indenizados ainda. Aí, a Noruega, a Alemanha, que depois doou também, falaram: peraí, a gente está doando esse dinheiro, não queremos retorno, não queremos intervir, não queremos nada, a gente só quer uma coisa que reduza o desmatamento. Agora, você está querendo pegar o dinheiro que era para combater o desmatamento para indenizar a proprietária? Não. Então, na verdade, o que parou foi que os doadores congelaram os recursos, ainda tinha mais da metade, aproximadamente metade, congelaram porque ele desvirtuou os princípios que orientavam essa experiência, que à época foi a maior do mundo nesse sentido, nessa direção. Ou seja, ele é um imbecil completo. Legal ali, que eles podiam invocar. Exatamente. Eles falaram: mas peraí, é para isso que vai o dinheiro dos contribuintes aqui da Noruega, que está preocupada com o derretimento da Groenlândia? Vai para indenizar
latifundiário de que, Ficou tava, muito que tinha terra em feio Parque o Nacional. Brasil, Não, né? é demais. Ô, Mink, acho que foi nesse momento até que o Macron se manifestou, não foi? Foi, Que houve, exatamente. houve até aquela discussão, questão da soberania da Amazônia, algumas Exatamente. vozes dizendo assim, não, a Amazônia é muito importante para ficar na mão, mas isso dá até para concordar, para ficar na mão de um genocida como o Bolsonaro, realmente um patrimônio da humanidade. Agora, tem uma questão de soberania importante aí para se discutir, porque o mundo Sim, está mas a meio soberania, convulsionado, né, Mink? nós conquistamos, Conde, a soberania quando a gente protege. Hoje em Claro. dia, quem manda nesses garimpos? Até o PCC, né? Os traficantes. Hoje em dia, eles estão controlando os garimpos em terras indígenas. Você vai dizer que isso é soberania? Traficantes de outros países entram nas terras indígenas porque, que é Brasil, esses traficantes da Bolívia, da Colômbia, porque quem está controlando lá são traficantes e milícias amazônicas e o PCC, né? Originário aí de São Paulo, das prisões, os criminosos que controlam os Que foi presídios, daí espalhado, né? controlam. Foi espalhado pelos presídios lá do Então, nosso peraí, a soberania é nossa. É mentira dizer que esses países querem invadir a Amazônia, controlar a Amazônia. Não, a preocupação deles é que a Amazônia ajude a impedir o debacle climático do planeta. Essa é a preocupação deles. Eles balançam essa bandeira para justificar um nacionalismo de direita. Mas eu acho que eu até comentei isso numa outra entrevista contigo. Quando eu conversava com os militares antes das nossas grandes operações contra carvoarias ilegais, serrarias ilegais, boi pirata, eu falava para coronéis e generais: não podemos permitir que tirem um verde da nossa bandeira. E eles respondiam: selva, selva, que é a palavra de ordem dos que militam na Amazônia. Então, eu usava, eu acho que no bom sentido, a junção da questão nacional, que era o verde da bandeira, com a questão ambiental, que é o verde da Amazônia. Então, eu dizia: não podemos permitir que tirem o verde da bandeira, dizendo que o nacionalismo era nós protegermos a Amazônia. E eles gostavam. Então, eu acho que a gente tem que ter uma interlocução com os militares, mostrando que nacionalistas somos nós. Né? Essa turma entreguista, o Bolsonaro foi para os Estados Unidos convidar mineradoras americanas a explorar o ouro em terra indígena. É isso o nacionalismo dele? totalmente subserviente. Ô Mink, como é que está a sua expectativa aí para mais um encontro com Lula? E nesse desenho todo da campanha, momento em que as pesquisas estão saindo, parece que teve aí um repique de recuperação do Bolsonaro. Como é que está? Por exemplo, no Rio de Janeiro, também queria te ouvir rapidamente, né? A questão, alguns veículos estão dizendo que o Lula foi pacificar uma questão aí do apoio ao Freixo e tudo mais. Há riscos, né, no horizonte também, Não. senão não seria política, né? Veja, Diz pra gente. a questão o Lula está muito bem aqui. O Freixo, há uma unanimidade na esquerda pró-Freixo. Já são 6 partidos apoiando o Freixo. Inclusive a Rede, o PV, o PSOL, o PT, o PCdoB, o PSB, ele é do PSB, do meu atual partido. Então, não há nenhuma controvérsia em relação ao Freixo. Quando perguntam Freixo versus Cláudio Castro, que é o atual governador e que é bolsonarista, o Freixo está normalmente 1 ponto ou 2 pontos, está no empate técnico com Cláudio Castro. Sendo que o Freixo ganha no Rio de Janeiro, bem, na capital, empata ou perde por 3 pontos na Baixada e perde um pouco mais no interior. Mas quando o entrevistador associa o Freixo ao Lula, o Freixo abre 10 pontos de vantagem em Não, relação ao associado ao Lula. Lula, ô Mink, a gente fica até mais bonito, viu? Você sabe, né? Se eu tiver associado. Como eu estou associado ao Lula Só também, minha você, vida tá uma Conde. Mas beleza. peraí, deixa eu falar dessa pacificação. A questão é o Senado. A questão é o Senado. Em relação ao Lula, toda a esquerda é Lula.
Em relação ao Freixo, toda a esquerda é Freixo. O problema do Senado é o seguinte: o PSB está participando da coligação, mas não da federação. Então, o PSB não está na federação, que vai juntar PCdoB, PV e PT, mas está coligado 100%. Tanto é que nós até aceitamos uma personalidade que nem socialista é para ser o vice do Lula, que é o vosso companheiro Alckmin, o chuchu socialista agora. Meu Deus do céu, só me faltava essa. Bom, tudo bem. Pelo Lula a gente faz qualquer coisa. Essa que é a verdade. E para ganhar o fascismo, a gente tem que ampliar ao máximo, né? E até relevar algumas lambanças que essa turma fez nas suas gestões. Porque o Bolsonaro nos faz ser muito condescendente com os democratas da direita. É que perto do Bolsonaro, que é um truculento, que baba sangue, defende torturador, essas pessoas, como você diz, ficam até mais bonitas, né? Muito bem. O problema do Senado é que o PT, naturalmente, com legitimidade, lançou o André Siciliano, que é o presidente da Assembleia. Eu sou amigo e parceiro do André Siciliano. E devo ao André Siciliano várias leis que eu aprovei derrotando os bolsonaristas. Maconha medicinal, câmera no uniforme dos policiais, escola sem mordaça, ensino afro-indígena nas escolas públicas para combater a desinformação e o preconceito. Tudo isso eu aprovei derrotando os bolsonaristas e com apoio do André. Então, eu sou amigo e parceiro do André. O Molon, que é o presidente do PSB e defensor de primeira hora do Lula e do Freixo, ele se coloca para o Senado. E aí há esse ponto de atrito que eu estou até, como eu sou muito amigo de ambos, eu almocei com o Molon, almocei com o Freixo me convidou para ser da coordenação dele. Eu aceitei, mas sujeitei a ter uma reunião do PSB para isso ser oficializado, ele aproveitar e explicar o programa dele, o Molon explicar. Essa reunião acontecerá dia 4. Então, eu me autoatribuí o papel, para falar numa linguagem sambista, de diretor de harmonia. Diretor, às vezes a gente não desafina o nosso samba, não atravessa o nosso samba. Então, o que acontece? O Molon, a última pesquisa, o Molon está com 18 pontos, empatado com o Romário. O André Siciliano está bem abaixo, está com 4 pontos. Não significa que ele não vá crescer. Hoje em dia, no Rio... Ainda mais se associar o nome dele ao Lula, né? Ao Lula. Hoje em dia, no Rio, os 3 senadores são bolsonaristas. Um é o próprio Flávio Bolsonaro, o outro é o Romário, que cá para nós, o que ele fez pelo Rio? Nada. E o outro é o Portinho, que era suplente desse senador, que era um evangélico, radialista, que morreu, e o suplente assumiu, mas é bolsonarista também. Então, hoje, o Rio de Janeiro, que é um estado que teve na origem do Direta Já, portanto, junto com São Paulo, está na origem da resistência. Tem 3 senadores bolsonaristas. Então, a gente tem que ganhar essa cadeira. Então, como a gente tem uma cadeira só, né? Agora é uma cadeira só. Agora é uma só. Como a gente tem um prazo até julho para resolver isso, então vamos tratar isso na harmonia e na fraternidade ecossocialista. Então, Lula, está tudo fechado, ninguém mexe, de cabeça. Freixo, tudo fechado. E os 2 estão em primeiro lugar. Senado, nós temos 2 bons candidatos, né? O papel natural seria do PT, porque como o Freixo é do PSB, o certo seria o PT ter o Senado uma coisa mais equilibrada. Mas também tem vice-governador, não está definido ainda. Vamos esperar. Numa determinada hora, o pragmatismo vai falar mais alto, né? Se os 2 estiverem equilibrados, é natural que o PT tenha uma prerrogativa por ser pelo governador ser o Freixo, que é do PSB. Mas se o Molon estiver muito na frente,
o próprio Lula talvez vá para o pragmatismo, ele vai querer ganhar essa vaga do Senado, ele precisa disso para governar. Então, eu acho que como eu sou muito amigo de ambos, eu me auto-atribuí o papel de diretor de harmonia. Almocei com os dois e vamos ter Eles também não o são ensaio amigos? geral dia 4. Eles não são amigos também? Assim, São amigos. se conhecem. Eles pensam a mesma coisa, mas tem essa pequena divergência em relação a essa história do Senado, porque o PT apoia muito Freixo e cobra a vaga do Senado. Então, para o Freixo, em relação ao Lula, que foi muito leal e fiel a ele, daria, digamos assim, mais jeito que isso fosse logo pacificado. Embora ninguém do PT diz que se esse assunto não for resolvido, tira o apoio do Freixo. Ninguém diz isso. O Freixo já lá está, vai ser governador. E ele está muito melhor do que antes. Olha, eu conheço o Freixo há anos e anos. Ele está muito melhor, porque na campanha contra o Crivella, em 2016, o Freixo, no segundo turno, teve os mesmos votos que no primeiro, não ampliou. Agora ele está com uma cabeça de estadista. Né? Inclusive, ele saiu do PSOL com essa ideia, ele falou, que eu tenho que ir para o PSB para ganhar a eleição. Eu não quero marcar posição. Marcar a posição já marquei a vida inteira. Marcou tanta posição em relação às milícias que até hoje ele anda com 3 seguranças armados, porque os milicianos que mataram a Marielle querem matar o Freixo. Então, ele falou, marcar a posição já não precisa, eu quero ganhar. Então, ele está com uma visão. Até o Armínio Fraga está apoiando o Freixo, tá? Eu acho que ele é o chuchu ecológico do Freixo. Olha, esse que seria fantástico, né, Mink? Freixo no Rio, Haddad em São Paulo. Você já pensou o Brasil aí? Olha, eu quero aqui, o Conde, elogiar o Boulos. Que atitude bonita o Boulos teve em São Paulo. Olha, vamos ter depois um prefeito bacana, que é o Boulos, que é uma figura sensacional, ele apoiando a União da Esquerda e puxando voto para uma bancada forte de esquerda que o Lula e todos nós tanto vamos precisar. Tiro aqui meu chapéu para o camarada Boulos por essa linda atitude. Beleza, um abraço libertário para o Boulos. Meu querido cara, vou mandar um gorro para você para poder tirar o gorro. Onde você compra os coletes, hein? É claro que você não vai falar para mim, né? Não, eu compro em brechós, compro em Visconde de Mauá, compro no Lavradio, mas compro lá fora. Muitos lá fora. E muitos amigos meus, por exemplo, esse que você está vendo aqui é um colete da Guatemala. A Ingrid, Guatemala. A Ingrid é uma militante do meu mandato, espetacular. Ela entrevista para várias mídias alternativas, né? A Ingrid, Revista Fórum, 247. Você conhece a Ingrid, não? Não estou associando. Qual que é o nome todo dela? Ingrid Gerolmilk. Ela é linda, ela é cineasta, lançou agora um filme que se chama Explante, que é o contrário do implante, né? As mulheres fazem implante de silicone, tem 1000 doenças, isso a gente conta outro dia. Ela fez um filme corajosíssimo, porque isso aconteceu com ela, inclusive. Ela lançou há pouco tempo, depois eu vou até te pedir para ela te mandar esse filme, quem sabe você se interessa por esse tema. Claro, com toda certeza. Então, a Ingrid, ela, na minha gestão aqui no Estado, ela criou comigo as Fábricas Verdes, ela era gestora, o pessoal transformava computadores inservíveis em computadores reformados e doava a telecentros públicos e gratuitos, transformando, assim, lixo eletroeletrônico, que eram os computadores inservíveis, em inclusão digital. Ou seja, a Ingrid é tudo de bom. Foi lançar a Fábrica Verde na Guatemala, me trouxe esse lindo colete da Guatemala. Então, as pessoas me trazem. Mas eu tenho um, Conde, que eu vou dar para você, está prometido aqui. Eu tenho um que eu ganhei recentemente, que eu tenho um muito parecido. E eu vou dar para você, depois a gente combina como é que eu faço para te dar esse colete. Eu vi que você fica de olho grande nesses meus coletes, porque esse teu colete, eu fico olhando no seu cabideiro ali atrás. Né? Esse teu colete é meio pro forma, assim. Mas eu vou te dar um que você vai gostar, mais a tua cara.
Tá bom. Carlos Mink, chegamos aqui. Sempre bom conversar contigo. Parabéns aí. Te desejo uma grande semana aí, que vai ser intensa de conversa. Vai ser e tudo boa. mais. E vou trazer você para perto aqui, assim, ó, para dar um abraço em você, que nem o Lenny Streck faz, goleirão. Meu querido Mink, todo mundo que acompanhou aqui, obrigado e parabéns sempre. Eu vou depois te mandar, botar em contato com a Ingrid para ela te mandar esse filme do Explante. Eu já vi que você conhece esse tema, vai se interessar. É muito importante. Muito legal. Valeu, querido. Até a próxima. Ecobate, biodiversos e libertários para todos que nos assistem. Especialmente para o Conde.